Voltando aqui rapidamente para o jogo contra o Internacional, eu queria destacar aqui, o nosso amigo aqui, o Cardoso, falou do Canóbio. Tem os números do Canóbio aí, não tem, Gabriel? Pode botar aí na tela pra gente. Eu queria destacar a atuação do Canóbio e do Bernal. Começando pelo Canóbio, deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui também agora dos números. Não, tá na tela ali. Mas eu não vou conseguir enxergar dali, né? Eu tô enxergando aqui. O Márcio tá melhor do que eu. 89 minutos, né? 63 ações com a bola, de 35 passes certos, de duelos terrestres ganhos, 6 de 11, cruzamentos certos, 3 de 8, desarmes, um desarme, um ganho, um chute no alvo, um chute, 6 recuperações de bola, 4 passes decisivos, 4 faltas sofridas e 2 faltas feitas. Cara, minha opinião sobre o Canóbio, assim, eu acho um jogador extremamente útil, para mim ele é titular absoluto, foi um dos poucos jogadores que vieram contratados aí nesse período de atacantes muito ruins aí, até tem um corte nosso aqui do Flu Resenha, que a gente fala sobre isso, né, dos 18 atacantes, praticamente só escapou o Cano, o Keno em alguns lampejos, o Canóbio e o Serna. Eu acho que esses são os que o renderam. Então, para mim, o Canóbio é um jogador muito útil, tanto que o Zubeldia não tirou ele dessa vez, só tirou ele no finalzinho, se eu não me engano, né? Ele não aguentava mais. Ele estava morto. E o Canóbio só tá saindo não por qualidade técnica, é por conta de exaustão. Exaustão. Ele bota o cara pra marcar tudo. Exatamente, ele corre o campo inteiro, é um jogador extremamente útil. Tá aí um bom lateral pro Fluminense, se quiser bater de maluco no Diniz. Então eu gosto muito do Canóbio, então é um jogador que eu não critico. E você, o que tu achou da atuação do Canóbio? Cara, eu acho o Canóbio um bom jogador. Eu acho que o Canóbio tem o mesmo problema que alguns jogadores de ponta passaram no Fluminense. É tomar a decisão, às vezes, no final. Tem uma disposição, o físico realmente é uma coisa que ele tem de correr, jogar, brigar, tudo. Mas às vezes na finalização é a hora que ele peca. E às vezes eu não finalizar, eu queria dar aquele drible a mais, que o Serna também tem muito esse problema, mas eu acho que é um jogador que tem muito a evoluir. E pensando em faixa etária Fluminense, é um jogador novo. Então assim, ele tem anos de contrato aí muito bom. A gente tem tudo para evoluir. Se tiver alguém para botar na cabeça dele, orientação, tudo certinho, tem muito a evoluir. E diferentemente de outros jogadores que às vezes jogam no Fluminense, o Canóbio já entrou bem. Sim. Sem adaptação. Sem adaptação, ele é um jogador estrangeiro e tal. Tudo bem que ele já jogava no Atlético Paranaense, mas ele é um jogador que está até fazendo mais gols do que no Atlético Paranaense, que ele não era... Ele veio com o artilheiro da carreira dele. Entendeu? Então o melhor ano dele, então o Canóbio, eu acho que ele caiu bem com a camisa do Fluminense também. Eu acho o Canóbio um jogador útil pro Fluminense na parte tática também. Eu acho que ele peca muito na finalização. Mesmo ele vivendo na fase mais artilheira da carreira dele, eu acho que ele peca na finalização. Mas ele é um jogador bastante útil. Cara, ele tem várias limitações. Isso é um fato. Mas a gente nunca pode reclamar do Canóbio em relação a garra e raça. Não. Impossível. Isso aí, cara, não é comparando, que eram jogadores diferentes. Leandro Guerreiro. Lembra do Leandro Guerreiro? Sim. O Leandro Guerreiro, cara, aquele Fla-Flu que a gente ganhou acho que foi o Fla-Flu que a gente ganhou de 4-1 do Flamengo na final. Que ele jogou com o ombro inchado, deslocado. Irmão, aquilo ali é surreal. É estilo Canóbio. É que o Leandro era mais jogador que ele, né, cara? Eu não tô comparando os mas jogadores. da raça, sim. Eu tô falando da raça. O Leandro era melhor jogador do que ele. Mas o Canóbio, ele pode... A gente já criticou o Canóbio aqui algumas vezes, ele não vinha jogando bem, mas a gente não pode reclamar em relação à entrega que ele dá em campo. Eu acho que isso faz muita diferença. Às vezes tem certas situações, galera, que a gente perde um jogo porque a gente não vê raça de alguns jogadores. Fluminense e Vasco. Isso é... Eu nem acho tanto, eu acho que o Fluminense tomou... Depois do segundo gol, o Fluminense desandou de vez. Né? Mas uma coisa que a gente não pode reclamar em relação à garra desse jogador. Eu acho que contra o Vasco, todo mundo foi muito mal, sabe? Não, a verdade, o time todo foi muito feio. mal, sabe? Foi muito feio. Pô, já bastou a torcida do Vasco ficar queimando o pneu lá antes de começar o jogo, né? Aquela fumaça horrível. Parecia que tava queimando o pneu na estrada. Poluição, que coisa horrorosa aquilo. Na minha frente e a caixa de som? E a caixa de som? DJ. Fala disso aí, porque eu não fui no jogo. Isso aqui no programa passado. Não, eu não assisti. Eu falei no programa passado aqui que eu... Assim, Márcio, você tem muito mais tempo de Maracanã do que eu. Um pouquinho. De ir pra estádio mesmo, eu tenho uns 25 anos que eu vou no Maracanã. Cara, eu nunca vi uma torcida botar caixa de som no estádio como a torcida do Vasco igual fez. Na Bomboneira, a torcida do Boca? Igual botou caixa de som lá? Lá tem, lá tem, pô. Lá tem, verdade. Mas eu nunca escutei, cara, abafou a torcida do Fluminense, porque eles botaram caixa de som lá e no lado da torcida do Fluminense, em cima da arquibancada do Fluminense. Abafou a torcida da gente.
Eu nunca tinha visto isso, irmão. Mas é algo. Mas isso aí é uma crítica que eu já fiz aqui em relação à diretoria, porque o Maracanã, querendo ou não, é do Fluminense, é da dupla Fla-Flu, e como você libera um time adversário para fazer a bagunça que fez no estádio. Mas enfim. Sem contar a compra de ingressos também, que foi uma coisa horrorosa. Foi algo que. Eu vi até um comentário de alguém no corte que a gente fez sobre isso, que o rapaz tem razão. Que sirva de exemplo para o segundo jogo no Maracanã. Aliás, se os jogos forem no Maracanã, que sirva de exemplo quando o Vasco for mandante. Que essa putaria que aconteceu no jogo agora não aconteça na semifinal da Copa do Brasil. Vou dar uma passada aqui. Porque eles alugaram a casa, né? Não quer dizer que eles são donos da casa. Porque pro Vasco jogar no Maracanã hoje é um evento. Né? Tem aquela rivalidade com esse negócio do lado do Maracanã. Né? A torcida do Vasco tem que entender que o Maracanã que eles tinham lá não existe mais, tá? Não existe mais. Eu até gostaria do outro Maracanã, eu até ficaria do outro lado, não tinha problema nenhum, não. Preferi o outro Maracanã. Mas já que o novo Maracanã, a Sul é do Fluminense, então eles ficam com essa picuinha. Então a torcida do Vasco tem uma rivalidade muito grande com a gente e tal, nesse ponto da arquibancada. E para eles é um evento. Então eles querem lotar o Maracanã. A gente joga no Maracanã toda hora, eles jogam no Maracanã. Então esse ano eles que jogaram no Maracanã, acho que só com o Fluminense e Flamengo. Cara, mas... se eu não me engano, né? Acho que só isso. 6 jogos por ano, eu acho. Então, quer dizer, a Praça do Vasco é um evento. Um monte de amigo meu foi, tiraram um monte de foto lá e tal. Eu falei, então, tudo bem, normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles enchem a boca pra falar que enche o estádio, mas é bom lembrar aqui que antes dessa fase boa do Vasco, eles não estavam enchendo nem São Januário, que tem o tamanho do setor sul do Fluminense. É no Maracanã. Então... vários buracos na arquibancada lá em São Januário, e eles não estavam conseguindo encher nem São Januário. Na fase boa é fácil encher, né? Quando a gente for falar da torcida, depois eu quero fazer, tá, Ivo? Depois a gente fala da torcida do Fluminense, acho que vai chegar uma hora que a gente vai falar um pouquinho da... muito vacilão. Eu queria até falar do Bernal, mas pode falar da torcida. Quando a gente for falar do jogo, os caras ganharam um pré-jogo, a gente fala. No jogo contra o Ceará. Quando a gente for falar do pré-jogo, a gente fala. Galera, olha só, eu vi um comentário aqui também. Cadê aqui? O Canal foi o melhor da partida. Eu acho que foi o Paulo que falou isso aqui. Foi um dos melhores, sim, concordo. Ele tá falando que foi o melhor da partida. Eu acho que foi um dos melhores, mas um jogador que me chamou a atenção também bastante, que eu já vinha criticando aqui um tempo, foi o Bernal. Thiago Silva jogou pra cacete, errou mas o Thiago Silva é de praxe. Mas eu quero dizer, jogadores que a gente... normais, né? Não o Thiago Silva, que é normal. Mas o Bernal fez uma boa partida, eu acho que uma excelente partida. Foi a melhor partida dele em muito tempo. Então, olha só. Desde aquela história do Bet, ele não vinha jogando nada no Fluminense. E ontem ele jogou bem. Jaime, chegou a ver o jogo, o que você achou também da partida, da atuação do Bernal, cara? Uma boa partida, uma grata surpresa? É o que eu falo, o Márcio teve uma pontuação agora sobre o Canóbio que eu olho isso da mesma forma do Bernal. A gente tem que entender que há uma questão de adaptação. O Bernal é um cara novo, é um cara que tem um potencial gigante. Não, sim, eu tô falando uma questão de ver com outro país para se adaptar. E tem muita gente criticando lá, o cara tá um ano no Fluminense, não adaptou ainda e tal. Pô, ele ainda não teve uma sequência de jogo real. Ele tem que jogar na posição dele. Eu já vi ele entrando no Fluminense em posição que não é a dele. E eu acho que é um jogador que tem um potencial gigante. E o pessoal que vê, fala pra caramba. Pô, o Bernardo já foi... Bernardo é muito bom, né? O Bernal já foi procurado por times de fora. Ou seja, ele tem um potencial. Tem gente de fora vendo. Se tiver cuidado, botar ele no lugar certo pra jogar, ele vai dar muita alegria ao time do Fluminense. Ele tem o perfil de jogador europeu, né? Sim, ele foi muito bem. Eu gostei muito dele jogando. Quase 1,90 m de altura e tal. Aquele perfil de jogador defensivo, sabe jogar no alto. Eu acho um grande jogador. E foi uma partida muito boa dele. A oportunidade veio, ele abraçou e foi muito bem. O Alarcon tá sacaneando aqui o Canóbio aqui. Falando que o Fluminense poderia treinar atletismo com ele para representar nas Olimpíadas. Isso. Não, ele não é nem tão veloz assim, não o Canóbio. É que ele inclusive, a perna dele mexe rápido, né? Parece que ele é até mais veloz do que ele é, mas ele não é tão veloz assim. Só que um cara extremamente voluntarioso, né, cara? Mandar um abraço aqui pro Cartola. Seja bem-vindo, Cartola. Tá aqui hoje na live aqui. Tá falando que o René e o Fuentes são bagres. Que o Canóbio tá fora do primeiro jogo contra o Vasco, isso é verdade, bem lembrado. Isso treina no 4-4-2 para esse jogo, que ele tá falando. Rapaz, eu acho que a gente só vai ter noção de quando o Canóbio, quando ele não jogar. A falta, né? É a falta dele quando ele não jogar. E um rapaz faz falta, que até botou, foi esse Cartola, e ele falou, o Canóbio tá suspenso na Copa do Brasil. Sim. Tá suspenso, tomou o terceiro cartão. Já sabemos quando ele vai ver se vai ter falta ou não, né? O Família Lucas aqui, o Família Lucas que é o nosso amigo lá de Paris,
Mandar um abraço pra ele aqui. 4 horas de diferença, irmão. É foda. Mas obrigado pela audiência. Ele tá falando aqui que o Bernal está há 1 ano no clube. Adaptação? Interrogação. Então, mas é o que eu falei. O Bernal não teve uma sequência pra você ver. É um cara realmente que tem um potencial. Não, e ele veio com a pressão de substituir o André, cara. Isso pesa também pra caramba. Sim. Entendeu? O André, aquela saída de bola do André, qualificada que ele tinha, porra, é foda. Mas eu ainda acho que ele tá no momento de realmente adaptação. Eu acho que ele tem um potencial gigante. Eu acho que ano que vem vai ser o ano dele. Esse ano final. Ele tem o quê? 20 anos, não é isso? Não, acho que ele tem. Tem por aí 21, 22 anos, né? Não, acho que nem isso, acho que tem 20. Galera do chat aí, quantos anos tem o Bernal aí? O Bernal tem que ver no coisa aqui, mas olha só ler o comentário do Washington. 22 anos. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê esse Fluminense. Abraço, galera.